ela nos introduziu na psicologia de uma maneira geral. E quando nós estudávamos Freud, ela falava justamente da grande descoberta que é o inconsciente. E ela falava isso: o inconsciente é desconhecido, mas é atuante. Então eu o desconheço, mas ele atua muito sobre mim. Eu tenho comportamentos que estão intimamente ligados a ele, que são ditados por ele. O que é pior, né? Quando eu, Fábio consciente que sou, acabo sendo movido por motivos inconscientes. Então fica difícil de agir nas causas. Eu lido muito mais com as consequências do meu agir. E por isso que às vezes, por não termos o autoconhecimento, nós temos muita dificuldade de mudar um jeito de ser. Porque aquele jeito de ser, embora ele se expresse em atitudes, palavras, um modo de pensar, ele está sendo movido e gerado por uma realidade que em mim é inconsciente. Que às vezes está ligado a um trauma que eu tive no passado, quando eu ainda era muito criança, quando eu não tinha os filtros da maturidade para fazer caber dentro de mim aquilo que tinha acontecido. Quantas vezes nós expressamos medos na fase adulta que não são medos do adulto que somos, são medos inconscientes da criança que fomos e que de alguma forma continuamos sendo porque aquele medo não foi libertado. Também é uma característica do inconsciente que toda vez que nós estejamos pressionados por ele, nós tenhamos muito mais dificuldade de modificar a ação. Porque quando é que o inconsciente se manifesta? É muito misterioso isso. Mas às vezes se manifesta muito através dos nossos sonhos. Os sonhos é o momento em que você desarma, né, que você perde um pouco o controle de ser quem você é. E aí o consciente manda os recados, porque ele quer ser libertado. De alguma forma, a mente fica oprimida pelos motivos inconscientes. Então, toda vez que eu jogo para fora e consigo trazer à consciência um motivo que até então era desconhecido, porque estava inconsciente, eu consigo me libertar. E é por isso que você já identificou isso em você, e também em algumas pessoas com quem você convive, como é libertador quando você começa a entender por que você age desta e desta forma. São os motivos inconscientes que de alguma forma vão sendo acessados através de processos terapêuticos que podem ser formalizados dentro de um consultório, onde você vai falar com um terapeuta, você vai lá de alguma forma tentar acessar esse inconsciente através de técnicas específicas para isso. Uma delas é a conversa consciente para nos fazer chegar ao lugar dos nossos medos, dos nossos traumas, e ali a gente ter um entendimento, e quando você tem um entendimento, você liberta o inconsciente, ele para de te oprimir. Então, às vezes, o que nos falta para a gente poder ser realizado é libertar o inconsciente de tudo aquilo que está oprimindo, de tudo aquilo que não é difícil porque é muita coisa, né? Mas à medida em que a gente vai tendo condições, é muito bom a gente viver esse processo. Você não fica escravo de si. Porque quando a gente fala, eu estou sendo escravo dos meus medos, você está sendo escravo dos medos que são inconscientes. Porque os medos que se tornam conscientes, você começa a administrar. A própria razão lhe ajuda a falar, por que você tem medo disso? Não faz sentido. A razão ajuda a resolver com essa pergunta. Aí você desmascara o medo. Mas quando você não sabe o porquê que tem medo, quando aquilo é uma força que você não tem controle, dá um trabalho. Por exemplo, quando eu vivi a síndrome do pânico, e de vez em quando tenho, né, algumas reações, são medos que, se você for perguntar para mim no momento que eu não estou sob o efeito daquilo, eu jamais. Imagina que eu vou ter medo de entrar dentro de um camarim, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Imagina que eu vou ter medo das pessoas que entrarão dentro do camarim. Não.
racionalmente falando, eu digo aqui para você, não faz sentido. Não acredito que alguém vai entrar para tentar me matar. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas quando eu estou sob o efeito do pânico, quando o pânico se manifesta, não adianta eu dizer isso para mim. E foi interessante porque quando eu fui para o psiquiatra, esse último que me atendeu em setembro, ele me disse isso. Pode ser que esse pânico que está se manifestando hoje seja um medo que você viveu na sua infância, ficou guardado lá no inconsciente, você lidou com isso de maneira razoável, e de repente agora, por uma fragilidade que você esteja enfrentando, uma fragilidade emocional provocada por motivos diversos, aquilo que estava guardado dentro de você volta com uma força, da mesma forma como aquela barragem de Brumadinho, que nós estamos todos muito indignados. Quando aquela barragem arrebenta, a barragem das emoções represadas, a lama das emoções represadas e doentias que estão guardadas dentro de nós, elas vêm arrancando tudo o que encontram pela frente. E foi justamente isso. É justamente isso que eu enfrento quando eu tenho a síndrome do pânico. É um sentimento horrível que, por mais que você seja racional e você diga, não faz sentido ter medo de estar chegando nesse lugar, estar dentro da van, me aproximando do lugar onde eu vou cantar, onde eu vou falar com as pessoas. Eu faço isso há 20 anos, sempre soube fazer isso. Mas de repente, minha gente, não adianta dizer isso. E quem tem síndrome do pânico sabe exatamente do que eu estou falando. De como é cruel você saber que aquele medo não tem sentido e mesmo assim você ser dominado por ele. Então, o processo do autoconhecimento, ele nos ajuda até depois, se a gente vier a desenvolver uma doença psíquica, como é a síndrome do pânico, a gente ter a oportunidade de lidar melhor com ela. Sem o autoconhecimento, nós não temos controle das nossas emoções. E olha que mesmo se autoconhecendo, já é difícil ter controle das emoções. Um exemplo simples, por que eu tenho tanta necessidade de ter domínio sobre as pessoas? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser contrariado? São motivos inconscientes. Com certeza, em algum momento da minha vida, eu fui humilhado, eu não tive vez, eu não pude decidir. E aí aquilo se monta dentro de mim como um mecanismo de defesa que vai me colocar agressivo com qualquer pessoa que quiser se impor contra mim. Ou então o contrário também. É aquela pessoa que não tem vontade própria. Ela será eternamente dominada por outras. Emocionalmente falando, isso acontece muito. Começa-se com um carinho de verdade, um amor verdadeiro, e aos poucos aquela pessoa que ama, vê na criatura amada uma posse. Aí começa a ter preocupações exageradas com ela. Tudo isso muito revestida de coisas boas, mas no fundo aquilo já deixou de ser bom há muito tempo. Porque não faz sentido você amar uma pessoa e querer ser proprietária dela. Nunca. Por mais que você que pôs o filho no mundo, você nunca vai ser proprietária do seu filho. Você pode até ter autoridade com um pouco mais de intensidade sobre ele, até um determinado momento da vida. Mas depois ele vai alcançar a autonomia e você terá que deixá-lo viver. É por isso que às vezes, algumas pessoas, ao mínimo sinal de estarem sendo dominadas, elas ficam agressivas. Por quê? Porque já viveram isso no passado e não querem mais. Não acredita no amor como uma posse. Amor não faz do outro uma posse. É o contrário, o amor liberta. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais satisfação eu tenho de vê-la livre, de vê-la viver, de vê-la alcançar o melhor de si. Não faz sentido, em nome do amor, eu acorrentar o outro. Eu só permitir que ele faça as coisas quando eu estiver por perto. Isso acontece muito no relacionamento entre marido e mulher. Casamentos que se estabelecem assim,
Em nome do amor, alguém fica prisioneiro do outro. Deixa de trabalhar porque o marido não gosta. Deixa de fazer isso porque o marido não gosta. Cuidado! Isso pode ser indicativo de que você esteja trilhando um caminho que depois não tem retorno. Porque isso gera muita violência no final. Gera violência emocional, psíquica e gera violência física às vezes. Porque o outro, interpretando como uma posse aquele que ele diz amar, vai sentindo o direito, inclusive, de eliminar a vida dele, caso ele venha contrariá-lo. A agressão contra mulheres, que é uma vergonha no nosso país, um número assustador de mulheres são agredidas diariamente pelos seus maridos, pelos seus namorados. Essa semana nós vimos de uma mulher de 52 anos que marcou um encontro com um rapaz e foi agredida por ele durante 4 horas. A mulher está deformada. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então, às vezes, as violências são geradas assim, amorosamente. E porque às vezes nos falta o autoconhecimento, nós não estamos aguçando esse dom de sermos felizes, a gente se submete ao outro. E às vezes até com uma ilusão de que o outro tem a obrigação de nos fazer felizes. Não. O outro pode até participar da nossa felicidade. Mas quem tem que fazer esse dever de casa sou eu. Se eu não fizer o meu dever de casa, se eu não for uma boa companhia para mim, se eu não for um bom amigo meu, dificilmente eu serei um bom amigo de alguém, serei boa companhia de alguém. Você sabe que este tempo que eu experimentei agora, de quase 1 mês e meio, sozinho mesmo, fazendo uma rotina extremamente saudável. Em outubro eu fui para lá, terminei meu livro, esse que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ficou pronto hoje. Agora, nesse tempo que eu estava lá, escrevi quase 140 páginas de um projeto meu que estava parado há muito tempo. Mas por que será que eu não faço isso na minha casa aqui em Taubaté? Por que será que eu não consigo ter uma rotina, uma disciplina, um cultivo maior do silêncio? Porque eu sou naturalmente disperso. Tenho uma tendência a ser disperso. E se eu estou num ambiente que me dispersa, eu quero descer lá na cozinha, eu quero conversar com a Teca, eu quero conversar com o outro. Falei, para lá, vem para cá. A partir do momento que você não tem com quem conversar, que você está dentro de uma casa, que você vai fazer seu almoço, você vai limpar sua casa, você vai cuidar do seu dia a dia, você começa a conviver com você e você vai acessando uma fertilidade que só essas situações despertam dentro de nós. E ali você precisa aprender a conviver com você. E como é positivo, minha gente. Como faz bem para a gente ter o direito de viver um tempo em solidão. De você descobrir-se companhia para você. De você oferecer-se. Sabe? Que às vezes a gente se oferece tanto para os outros, mas ouse oferecer-se a você. O autoconhecimento passa por isso. Pela oportunidade que nós temos de observar o nosso jeito de viver e de ser. Porque é a partir dessa observância que a gente vai tomando contato com aquilo que nós somos e, sobretudo, com aquilo que nós podemos fazer do que somos, transformando-nos diariamente. A vida ela fica mais bonita à medida em que a gente sabe viver o processo do seu movimento. A vida sempre tem um movimento. E é preciso muita sabedoria para que a gente possa entrar nesse movimento, porque felicidade é isso, é uma adequação entre a vida e o movimento do nosso coração. Movimento da vida, movimento do nosso coração. Você já observou que às vezes nem sempre a gente vai no mesmo movimento que a vida? E a gente tem aquela sensação de que a gente vai ficando para trás? A gente tem aquela sensação de que a vida está rápida demais? É porque a gente precisa adequar os ponteiros. Nem sempre o
coração da gente está na mesma velocidade da vida. E felicidade precisa que a gente esteja apontados ali, que a gente esteja acordados, né? Haja um acordo entre o movimento da vida e o movimento do nosso coração. E muitas vezes a gente vai ficando lento. Muitas vezes nós vamos perdendo a dinâmica. Muitas vezes nós vamos perdendo, quem sabe até mesmo, a vontade de continuar indo. Que a vida não para. Não tem como você hoje dizer, vou descer desse bonde. Não. Ele continua. A vida está em pleno andamento. E a sabedoria consiste em nós irmos no movimento que ela tem. Por isso que a gente não pode ficar fingindo. A gente precisa ser muito honesto com a vida que a gente tem hoje. Muitas vezes nós queremos bancar os fortes no momento em que a gente está sendo frágil. Muitas vezes a gente está sendo frágil demais no momento que é para ser forte. Enfim, a vida se apresenta e a sabedoria consiste em descobrir como é que nós precisamos viver a vida hoje. Nós não podemos ser os mesmos sempre. E nem pode ser assim. Não existe ser humano que vai ser sempre igual. A vida tem variações e nós vamos sofrendo com essas variações. E a sabedoria consiste em nós descobrirmos o jeito certo de ser naquele dia. Muitas vezes nós escolhemos o jeito errado de viver a vida que é certa. Muitas vezes nós nos escondemos, muitas vezes nós nos maquiamos, porque a gente não quer assumir a vida daquele dia. Você deve ter passado por essa experiência. Alguns dias que foram muito difíceis para você, que se você pudesse tomar uma pílula para assumir, você teria tomado. Só que aí está o grande desafio. Muitas vezes nós não suportamos a vida naquele momento, é porque a gente não descobriu o jeito certo de enfrentá-la. Não existe receita mágica. Não existe um livro que você possa ler e aprender. Porque para cada dia, para cada momento da vida, um jeito diferente de ser. É aquela velha história que eu já contei por aqui. Não tem um modelo único de paternidade. Não tem você como pai o direito de dizer, eu sou assim e não mudo. Sabe por quê? Porque hoje você, por exemplo, digamos que você se classifique como um pai durão. O seu filho precisa de um pai duro mesmo, de um pai que seja exigente. Mas você não pode se esquecer que haverá dias na vida do seu filho em que ele precisará de um pai misericordioso. E se você souber ser apenas um pai durão, seu filho será órfão naqueles dias em que ele precisará de misericórdia. Isso é a vida, é o movimento dela, é a gente descobrir o papel que a gente vai exercer na vida do outro e qual é o papel que naquele dia nos cabe, já que nós não temos o direito de interpretar todos os dias do mesmo jeito. Para cada dia um sofrimento, para cada dia uma alegria e para cada dia um jeito de ser gente. Eu não sei se você descobriu o seu jeito de ser gente hoje. Eu não sei se você descobriu qual era o jeito que você precisaria viver. Porque muitas vezes quando a gente não pensa, nós vamos vivendo do mesmo jeito sempre. A gente não descobre a novidade e a urgência daquele instante. A gente não descobre qual é o desafio daquela hora. E o Evangelho é sempre uma novidade no nosso coração por causa disso. Ele nos desperta para aquilo que a gente precisa viver hoje. E Jesus já dizia, nós não temos que ficar ocupando o nosso coração e a nossa cabeça com preocupações que serão de amanhã. O dia de viver é hoje. E a sabedoria bíblica nos ensina que para cada dia debaixo dos céus, uma missão, uma tarefa a ser cumprida. Eu acredito que a gente vai ficando mais feliz à medida em que a gente descobre o jeito exato de ser gente. A medida certa. Hoje você foi mãe. Hoje você foi mãe dos seus filhos. Mas eu não sei se você descobriu a medida exata que o seu filho precisava de você hoje. Hoje você foi amigo de alguém. Hoje você foi professor. Você foi vendedor. Você, enfim, você foi estudante. Você fez muitas coisas no dia de hoje. Será que você se ocupou para descobrir qual era a medida exata que o seu dia precisava de você hoje? Porque às vezes você se desgasta demais lá no seu trabalho, coloca excessivamente o que você poderia ter colocado menos, de repente chega em casa e você não tem disposição de ser mãe. Porque gastou demais onde não deveria ter gastado. Gastou uma medida exagerada onde você poderia ter economizado. E muitas vezes nós vamos nos perdendo nesse movimento da vida, a gente não vai sabendo viver justamente por causa disso. A gente não sabe fazer a dosagem certa. É igual querer fazer um bolo e colocar uma dose exagerada de açúcar. Quem vai querer comer desse bolo? O bolo, para ele ficar bom, a gente precisa colocar a quantia exata de cada ingrediente. A vida é a mesma coisa.
Hoje você também fez um bolo imaginário. Hoje a sua vida foi como se fosse uma sobremesa que você preparou, um prato. Você que escolheu os ingredientes que você foi colocando. E a quantidade é você que escolheu. Às vezes a gente exagera no tanto que a gente foi bravo com os filhos, não é verdade? Às vezes a gente exagera no tanto que a gente foi bonzinho, enfim. A gente descuida das receitas. E aí muita coisa dentro da casa da gente vai ficando estranha, vai ficando esquisito, porque a gente não sabe dosar. E a gente precisa ter esse trabalho, sabe por quê? Porque se a gente dá trabalho mesmo, não é fácil não. Ou a gente se ocupa das medidas que nós vamos colocando na vida, ou daqui a pouco a gente já não sabe mais como é que a gente está vivendo. E quando as coisas começam a dar errado, a gente não sabe nem por onde começar a consertar. Por isso que a sabedoria do Evangelho, ao nos fazer ocupar de cada dia com a sua medida, com o seu jeito, com sua urgência, nos coloca nessa perspectiva. E é sempre tempo de aprender. Sempre tempo de colocar os olhos nas nossas ações, de refletir o que a gente faz, de pensar como é que nós estamos levando a nossa vida e de responder a essa pergunta tão difícil que às vezes nos é feita. O que você está fazendo na sua vida? Qual é a medida que você tem colocado? O que você tem caprichado na sua vida? O que você tem colocado como ingrediente que é primordial, que é importantíssimo, que sem ele você não sabe ser você? E aí a gente começa a descobrir onde é que a gente precisa se converter. Onde é que nós estamos exagerando e onde é que nós estamos faltando. Porque se a gente exagerou em algum lugar, você pode ter certeza, você vai faltar em uma outra realidade. Quem exagera demais no trabalho, geralmente falta dentro de casa. Quem exagera demais dentro de casa, falta no trabalho. É equilíbrio. Uma receita só pode ser saborosa à medida em que a gente equilibre. Volto a dizer, o sacrifício, ele só tem sentido quando ele nos sinaliza de que ele é um caminho que nos faz chegar à vontade de Deus, ao desejo de Deus para nós. E descobrir essa vontade de Deus na nossa vida é preciso investigação, né? É preciso descobrir quem eu sou, quais são as minhas aptidões, aonde é que a minha alma se sente confortável. Deus fala através da minha consciência. A minha consciência me indica o que é certo e o que é errado. E quanto menos pecado eu tiver, maior será a minha capacidade de compreender o certo e o errado. Quanto mais honesto eu for, maior será a capacidade que a minha consciência vai ter de me colocar a palavra de Deus ou a verdade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus, no momento em que eu vivia aquela experiência tão fecunda em Jerusalém, era essa: não pare de lutar. Não entorpeça a sua consciência. Não seja um homem relapso, não seja um padre relativo, né? Não relativize o que eu quero para você. Coloque o seu coração no lugar certo. Empenhe-se no projeto que realmente vai fazer frutos para a sua missão. Você já imaginou se eu estivesse me obrigando a ser padre? Que desconforto horroroso que eu iria viver, né? Não. Eu tenho muitos defeitos, você sabe disso, já falei, falo deles o tempo todo, mas a minha experiência está valendo a pena, porque eu me sinto confortável sendo quem eu sou. E os desconfortos que eu identifico nunca estão diretamente ligadas ao essencial daquilo que eu sou. Não. Eu não conflituo mais o fato de ser padre, de fazer o que eu faço, mas eu ainda me conflituo de fazer como faço. Mas pode ser que existam algumas pessoas que estejam num nível de conflito ainda mais profundo. Não estão conflituando como fazem, mas o que fazem. O que escolheram para si. E é aí que nós precisamos agir. Porque o nosso lugar no mundo é Ele. É em busca dele. É para isso que nós vivemos. Encontrar o nosso lugar no mundo. Porque o lugar do mundo que deve ser nosso é aquele que nos coloca ao redor das pessoas que nos dão sentido. O lugar do mundo que nos pertence e que realmente Deus nos projetou para estarmos lá
Às vezes nós precisamos passar uma vida inteira procurando, né? Mas a procura já tem sentido. Por isso que o conflito é bem-vindo, porque ele vai me fazer perguntar diariamente se eu estou caminhando na direção deste lugar. Às vezes é contrariando o outro que nós conseguimos acertar a harmonia interior que às vezes está perdida, porque nós estamos fazendo tudo errado apenas para agradar o outro. E isso é uma infantilidade, né? Nós muitas vezes somos infantis assim. Eu não estou dizendo que você tem que desconsiderar o seu papel, a sua importância na vida do outro. Não, não é isso não. Eu estou falando daquelas amarras que nós permitimos que coloquem em nós pelo simples fato de agradar o outro. É claro que é bom a gente agradar o outro, mas a gente tem que agradar o outro do jeito certo, não comprometendo a nossa vida. Quando você percebe que você está comprometendo a sua realização só para agradar o outro, você corre o risco de estar cometendo o pior de todos os pecados, que é desperdiçar a vida. Porque esse é um ponto de partida interessante. Eu saber quem eu sou, mas sempre colocar como perspectiva quem eu devo ser. Analisar o que tenho feito, mas não parar na análise que me responde o que eu tenho feito, mas sobretudo me colocar na perspectiva do que devo fazer para que aquilo que eu faço tenha uma identidade com aquilo que eu sou. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não tenho, essa pergunta eu não me faço mais. Será que eu quero deixar de ser padre? Não. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Agora eu preciso me responder todos os dias, como é que eu vou ser padre no dia de hoje? Aí eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, quais são os compromissos daquele dia, e eu identifico de maneira muito prática como é que eu precisarei ser padre ali, com aquelas pessoas e com aquela situação. Se é diretora de escola, você é professora, você é balconista, você trabalha no supermercado, não importa. O advogado, o médico, somos todos iguais. Porque todos os dias, do homem mais importante ao mais simples, das atribuições mais poderosas às mais simples, do homem mais rico ao mais pobre, dos mais bonitos aos mais feios, dos mais inteligentes, dos menos capacitados, dos mais estudados, dos mais iletrados, todo mundo vai ter que descobrir isso. Você, pai de família, é a mesma coisa, né? Acorda amanhã de manhã, vai olhar para sua esposa, que está ao seu lado, ou não, está viajando, está ali, foi na casa da mãe, vai olhar para os filhos que você trouxe ao mundo, vai olhar para os seus amigos de trabalho, vai olhar para os seus companheiros que você vai encontrar no final do dia para jogar um futebol, e ali você vai ter que se perguntar como eu devo ser, como você deve ser com eles. Como é que você vai ser o pai de família que você escolheu ser naquele dia? Vai ter que descobrir como é que está sendo e em que lugar do mundo está. O que está fazendo da vida que recebeu? O que está fazendo da vida que ganhou? E é por isso que eu gosto de dizer sempre que não há cristianismo sem reflexão. A oração e a reflexão são dois os sustentos, né? São os dois pilares da nossa vida cristã. Eu preciso rezar e eu preciso refletir. E preciso agir depois de um terceiro momento. Buscando este lugar. Nós somos peregrinos neste mundo, né? E estamos juntos nessa peregrinação. Às vezes o presente de Natal que nós podemos nos dar é uma boa decisão. Mas uma decisão acertada a respeito do nosso futuro. Quem sabe o presente de Natal que você esteja precisando se dar seja esse: mudar os rumos da sua vida, fazer escolhas mais saudáveis, não desperdiçar a sua vida com aquilo que é nocivo, com aquilo que não lhe faz bem, fazer a opção por sentimentos nobres, buscar o alto, buscar as coisas do alto, deixar de ficar mergulhado nas mesquinharias que são tão próprias dos nossos dias.
conceda-se este presente de Natal. Conceda-se esta oportunidade de final de ano, de você dar um novo rumo à sua vida. Ainda que isso possa contrariar algumas pessoas. Com sabedoria, com discernimento, e é profetizando, né? Antecipando o futuro, com palavras que nos acordem, com palavras que nos emocionam. Quando a gente fala de sequestro da subjetividade, você que ainda não leu o livro, o sequestro da subjetividade, ele se refere a tudo aquilo que a gente abre mão do nosso eu pessoal em detrimento de um relacionamento. Então, quando eu estabeleço um relacionamento em que o outro me pede aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é abrir mão de ser quem eu sou. Às vezes isso acontece. Em nome do amor, a gente rouba o outro para nós, né? Ou então, em nome do amor, eu me permito ser roubado pelo outro. Eu abro mão de ser quem eu sou, dos sonhos que eu possuo, achando que ao abrir mão, eu estou correspondendo ao amor que o outro diz ter por mim. É claro que todo amor comporta renúncia, sacrifício. Mas essa renúncia não pode levar à minha identidade. Mesmo porque para eu me dar ao outro, eu preciso ser dono de mim. O livro, ele fala justamente desse conceito de pessoa a partir do conceito judaico, cristão, que é, para eu me oferecer ao outro, eu preciso ser dono de mim. Só pode dar-se ao outro aquele que se possui. Eu não posso dar aquilo que não é meu. Então, a vida, desde quando eu nasço, eu começo a tomar posse do meu eu. Eu vou identificando quem sou eu vou identificando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. A construção do eu, ela é fundamental nos primeiros anos da nossa vida, que é quando nós vamos descobrindo quem somos nós. Para que nascemos, né? Essa pergunta é tão interessante. Quando você começa a identificar as suas possibilidades, até mesmo de trabalho, o que me realiza? Tudo isso faz parte da sua subjetividade. A sua subjetividade é como se fosse o cofre onde está guardada a sua identidade. Mas há relacionamentos que nos roubam isso. Quando você estabelece um relacionamento doentio, por exemplo, quando você vai perdendo a sua pertença. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Veja bem, o que é a esquizofrenia? É uma patologia psíquica que precisa ser diagnosticada, medicada, onde o eu se divide. O esquizofrênico, ele costuma ter dois tipos, né? É como se estabelecessem na sua personalidade, é como se a unidade fosse quebrada. Então, a partir do momento que a esquizofrenia se estabelece, eu tenho dificuldade de ser eu tenho dificuldade de ser inteiro. Então, eu não sou especialista para poder dizer, um médico especialista em esquizofrenia poderia dar muito mais informações. Eu estou dando uma pincelada no que significa, num primeiro momento, essa esquizofrenia. É uma doença que precisa ser tratada e que muitas vezes tem a característica, né, de ser uma divisão do eu. Será que um sequestro da subjetividade poderia desenvolver uma patologia dessa?
Olha, o roubo da subjetividade é uma coisa tão doída que às vezes a mente, para poder sobreviver àquele roubo, àquele sofrimento, ela se estabelece patológica, ela fica doente mesmo. O sofrimento é tão grande que aquela pessoa não consegue mais administrar de maneira saudável a perda de pertença. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Esse livro, ele não foi escrito a partir de teoria. É claro que eu precisei estudar muito ao longo da minha vida para compreender um pouco do mistério humano, um pouco a trama dos relacionamentos. Eu sempre gostei de pessoas, e eu estudei muito como? Lendo. Eu sempre gostei de romances, eu sempre fui um menino que lia muito desde criança, então isso me ajudou a ter uma leitura do contexto dos bastidores dos relacionamentos, a partir daquilo que eu vi na ficção, mas que eu vi também na vida real. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Então, por exemplo, uma menina sabe que tem um relacionamento doentio com um rapaz. Aquele rapaz não faz bem a ela, ele traz uma carga negativa para ela demais, ele a deprime, ele a joga para baixo o tempo todo, e ela não consegue romper aquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquele rapaz. Ela tem medo de perder o pouco da satisfação que representa estar com ele. Isso é uma dependência, né? A dependência é quando você não é capaz de equacionar o tanto de prejuízo que você está tomando ao ficar ao lado daquela pessoa. Então geralmente tem essas dependências afetivas, partem para um autodesprezo, uma relação doentia gera muito isso, a pessoa se despreza, ela se acha pior, e por isso ela tem tanto ciúme, por isso ela tem tanta posse. O relacionamento deixa de fazer bem, por quê? Porque vira uma espécie de neurose. Ao invés de fazer feliz, aquele relacionamento só traz aborrecimentos. Uma vigilância 24 horas, né? Como se o outro fosse um objeto a ser vigiado o tempo todo, como se ele fosse um animal que precisa de coleira. Você percebe que o relacionamento está sendo doentio pelos sintomas. Digamos que eu seja amigo do Christian e que nós temos um relacionamento doentio. A nossa amizade não passa pelos vínculos da construção, da fraternidade, da solidariedade. Digamos que nós sejamos amigos e que nós somos dependentes um do outro e que nós vivemos um com o outro uma espécie de disputa. Então sempre que eu puder alfinetar o Cristo, eu vou alfinetar. Sempre que eu puder desprezá-lo publicamente, eu vou desprezar. Aí depois eu vou, corro, peço perdão, faço isso, faço aquilo. Mas depois logo em seguida volto a fazer o mesmo. Veja bem, eu acabo tendo um relacionamento doentio e começo a fazer mal com esse amor que eu digo sentir pelo meu amigo Cristo. Quando a gente não tem condições de quebrar o vínculo, a gente precisa de ajuda. Quando a gente não tem coragem de assumir o sofrimento que vai ser causado por aquele rompimento, que essa dependência me faz querer ter o Cristo perto de mim o tempo todo. Mas como é uma relação doentia, ela não é positiva. Então a gente vai ficar o tempo todo vivendo, se alfinetando, se machucando, porque nos falta a clareza para administrar essa dependência do jeito certo, colocar o pingo nos is e a gente poder viver as nossas individualidades e depois a gente se partilhar na amizade. O relacionamento, minha gente, ele só é positivo quando as partes se pertencem e depois elas se distribuem. Quando eu sou dono de mim, Christian é dono dele, e quando nós nos encontramos, nós nos doamos num relacionamento de amizade. Às vezes, as doenças mentais, elas começam assim, em relacionamentos doentios,
em perda de pertença, eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada em mim é quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez, e quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei porquê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né? Está vazio porque não tem nada. Então, está faltando preencher. A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua. A velhice pode ser um lugar, uma época para isso acontecer. Então, de repente, a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude já não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então, de repente, o que é bom para evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração. Porque nós somos frutos de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vendo. Então, de repente, eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar. Pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia. Eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então, de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio.
O viciado, ele não quer outra coisa senão preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então ele cria aquele torpor, né? Aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, né? Como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício, ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo, então você nunca termina de cavar. As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não a nossa experiência humana. E esse é o grande desafio, minha gente. O que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, falei, olha, o que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo. Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja, participar e ir embora. Não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírita, não sei qual é a sua religião. Mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade. Ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim. Então o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade, que é viver justamente as dimensões da vida do Espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, né? Ele fazia uma distinção que é até perigosa: as coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso, mas sabemos na teoria, mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver, porque a gente se perde. As coisas do Espírito são aquelas que nos enobrecem, que nos jogam para cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos, através de uma palavra de Deus, do Evangelho, através de um salmo, através de um canto de liturgia, através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do Espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro, de ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos, a igreja nos propõe regras, mas não é para nos aprisionar. É para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar. Nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico, de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar um livro de Teresa d'Ávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos espirituais de Teresa d'Ávila.
ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do Espírito. E Teresa d'Ávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. Se você não teve a oportunidade, leia os escritos de Teresa d'Ávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea, dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, eu não sei se isso é verdade, né? Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, eu acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né? Soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Teresa, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí disse que ela virou assim: pois é, meu querido, e tudo isso que eu estou fazendo eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O Padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa, de Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa, ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balai de manga e fala: eu preciso ir para a missa, e bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Que às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva. Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo, porque ninguém foi na missa com ela. Bando de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz. Não, gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Não, agora já volta com aquela cara brava para a gente perceber que ela não gostou da gente não ter ido. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência, é uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração do texto, a minha oração, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa e qual o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito a sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago está dizendo: não só as obras, não só a fé. É a reconciliação desses dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto, porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. O cristianismo, ele está posicionado entre a experiência do Calvário e do sepulcro vazio. É na experiência de viver o Calvário que nós descobrimos o grande significado da dor. Mas uma dor que não nos aprisiona, de uma dor que nos faz enxergar um caminho. Há uma possibilidade depois do Calvário. O Calvário não esgota a realidade, ele não termina, ele não é o final de tudo, ele não é a finalização da realidade, mas é apenas o impulso para uma nova realidade, que é justamente o sepulcro vazio. Esta oportunidade que nós temos, que Deus nos entrega, uma mística que pode acompanhar a nossa vida, que pode acompanhar a nossa experiência humana,
de fazer da dor um significado para a gente descobrir algo a mais. Ou até mesmo descobrir nela um impulso para a gente ir mais distante. A gente sabe na própria experiência prática, minha gente, o quanto que é importante a gente descobrir o valor da dor. Senão ela fica infértil, ela não nos leva a absolutamente nada. Mas quando nós descobrimos na experiência do Calvário o impulso para o sepulcro vazio, então nós vamos descobrir, nós vamos mergulhar no mistério da mística cristã, que é sempre a mística das novas possibilidades. Esta música que a gente cantou nos lembra a infância, não é verdade? É justamente o momento da vida em que a gente aprende a lidar com todos os limites. A infância é o preparo de uma vida adulta. E eu me recordo que todas as vezes que dentro da escola eu esbarrava nos limites de não saber, de não poder, todas as vezes que eu esbarrava nas minhas impossibilidades, a minha primeira tentação era ficar parado nelas. O não saber é um estado quase que de desespero, né? Você tem medo. O fato de não saber coloca dentro de nós uma experiência de medo. Coloca-nos na perspectiva do medo. Mas o não saber é apenas uma passagem. Chegar ao conhecimento, chegar à luminosidade daquilo que a gente não conhecia, acender a luz. Já parou para pensar que todos os dias nós precisamos viver Páscoa? Porque o tempo todo nós estamos em deslocamentos. A vida, a dinâmica da vida, é estarmos em constantes experiências de êxodo. É a gente fazer a passagem, quando a gente descobre, pela própria experiência que vivemos, que nós precisamos superar, que nós precisamos estabelecer uma ponte para a gente chegar do outro lado. É muito triste a gente morrer, a gente chegar a um momento da nossa vida em que a gente descobriu que a gente não passou, que a gente não foi além. Isso é muito difícil, por exemplo, as pessoas que num determinado momento fazem análise da própria vida e descobrem que não soube viver os êxodos, que preferiu viver no Egito, na escravidão, que preferiu, por uma comodidade, né? Ficou preso no Egito. Não quis ir adiante, não quis ir buscar a terra prometida. Eu tenho medo, sabe, gente, que a gente morra sem ter descoberto quem a gente era. Tenho medo que a gente morra sem ter experimentado o que a gente verdadeiramente é. Por causa da própria experiência, muitas vezes de comodidade, nós estamos quietos num lugar, não queremos ser incomodados, não queremos ir adiante. Preferimos a experiência da escravidão. Porque você sabe que para o povo israelense foi difícil sair da escravidão, porque eles já estavam acostumados com ela. É por isso que a gente tem aquela expressão, chorar as cebolas do Egito, né? É porque o povo reclamou com Moisés, olha, nós lá, enquanto nós estávamos no deserto, enquanto nós estávamos lá no Egito, nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos a escravidão que nos acomodou, que nos dava aquilo que a gente precisava. Mas Moisés era um homem de visão. E Moisés estava guiado pelo desejo de Deus, e ele sabia muito bem que a escravidão não era o destino final do povo. Não era possível se acostumar com cebolas e viver achando que essa é a melhor comida do mundo. É preciso fazer a passagem. E Deus age na capacidade de sonhar de Moisés. Moisés é um homem sonhador, é um profeta, é um homem que está cheio de poesia, é um homem que está imbuído pelo valor simbólico da vida. E Deus entra naquele coração. Aliás, eu tenho uma compreensão de que quanto mais simbólico a gente é, maior é a capacidade que Deus tem de agir em nós. Quanto mais a poesia vem impregnar a nossa vida. E quando eu falo de poesia, minha gente, eu digo toda essa dimensão bonita da vida. Quando isso toma conta de nós, parece que Deus tem mais chances na nossa história. Tanto é que a gente anda atrás dos simbólicos, a gente corre atrás dos simbólicos. Olha o Monsenhor Jonas Abib, o quanto que esse homem conseguiu ser simbólico ao longo da vida dele. Ele foi o condutor de muitos êxodos para muita gente. Pela capacidade que ele teve de ser profeta, de agir no mundo a partir da força de uma palavra profética, ele teve condições de guiar muitas pessoas pelos êxodos, fazer a passagem.
As pessoas religiosas, a força da religião no mundo tem que ser justamente para nos ajudar a viver a transposição do lugar, passar a viver o deslocamento. Todos nós estamos em constantes deslocamentos. E eu não estou falando de deslocamento geográfico, não. É aqui dentro que os êxodos e as Páscoas precisam acontecer. Quando a gente descobre que a força de uma palavra nos desinstala, e a gente sabe, pela consciência que a gente toma naquele momento, é tempo de mudar, é tempo de avançar, é tempo de ser promovido. Lá no seu trabalho, é claro que você gosta de ser promovido. O que é ser promovido? Sair de um lugar e ir para um outro melhor. Receber a promoção é receber a oportunidade de avançar. Ninguém gosta de ficar parado. Ninguém gosta de ficar do mesmo jeito a vida inteira. A gente precisa avançar. A vida cristã é um processo que nos melhora. Então hoje, reconhecendo o lugar da minha escravidão, descobrindo as cebolas das quais eu me alimento, eu então descubro que eu posso ir para um lugar melhor. Pela força do Deus que me move. Eu me reconheço merecedor de fazer essa travessia. Então eu me encorajo para essa travessia, porque ela não é fácil. Fazer essa experiência de deslocamento não é fácil. Você sabe, você sente na carne o quanto dói mudar. Sair de uma realidade cômoda e ir para uma outra. O processo, a transição é sempre doloroso para todos nós. É um processo doloroso. Mas nós não podemos nos fixar nessa dor. A gente não pode fixar os olhos no Calvário. A gente tem que enxergar o sepulcro que já está aberto. É quando a gente descobre que essa transposição será favorável à nossa humanidade. Vai nos ajudar a sermos boas pessoas, a sermos pessoas melhores. Eu tenho que me sentir mobilizado. Eu tenho que sentir que o meu coração ficou mobilizado, tocado para essa passagem. E aí você descobre qual é a passagem que hoje você precisa realizar. Qual é o lugar de onde você precisa sair e até onde você precisa chegar. Não espere passar muito tempo mais. Aproveite a oportunidade. Coloque os seus pés na água e vá adiante. E a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil de julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas. Pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia. Só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver. Quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo. E já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo. A mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho. Fui dormir numa satisfação, minha gente. Porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas. E nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela.
O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida. E de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracassos. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida. Por quê? Porque você não viveu esta reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi jogando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. Eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado
quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando. Poder falar ao seu coração, de poder dividir a nossa vida. Esse programa, a matéria-prima, é a nossa vida. Sobre ela nós falamos, sobre ela nós choramos, com ela nós nos alegramos. A vida humana. Ainda hoje estava assistindo um pouco dos noticiários, percebendo o quanto que nós estamos sendo bombardeados por notícias horrorosas, né? Tristes. Pode observar. Toda vez que nós perdemos a qualidade da vida, toda vez que nós banalizamos a vida, de alguma maneira nós começamos a matar ou começamos a morrer. E é muito fácil a gente inverter esse jogo. É muito fácil a gente estabelecer o pacto com a vida assim. Nesse caminho tortuoso de morte e de assassinatos. E aí, sabe, minha gente, eu fico pensando no desafio de olhar para essas notícias, de ouvir tudo isso e não permitir que o pessimismo venha tomar conta de nós. Porque a resposta mais natural que nós podemos dar a tanta violência é o pessimismo. O pessimismo é uma resposta rápida. É fácil a gente responder assim. Esse mundo está perdido mesmo, não tem mais jeito. Mas o pessimismo não é a resposta mais inteligente, mais sábia. É desafio nosso identificar a qualidade da vida que está próxima de nós. Então começar a fazer alguma coisa para que a gente não fique pessimista e até mesmo começar a identificar nas nossas atitudes onde é que nós também matamos e onde é que nós estamos morrendo também. Porque nós não conseguimos ficar imunes a tudo isso. De alguma maneira a maldade do mundo nos toca, de alguma maneira a maldade do mundo entra dentro da nossa vida, entra dentro da nossa casa. E a gente precisa fazer um esforço constante para a gente fechar todo e qualquer espaço por onde esse pessimismo e esta morte, as atrocidades que estão acontecendo pelo mundo afora, para a gente vedar todos os espaços da nossa vida, para que isso também não venha acontecer dentro de nós. Para que a gente não se acostume com tudo isso, não é verdade? Para que a gente não perca a capacidade de se indignar com tudo que está acontecendo ao nosso redor. São tantas coisas tristes, são tantos acontecimentos desastrosos, são tantas coisas ruins rondando a nossa vida, rondando a nossa sociedade, rondando as nossas casas. É preciso responder à vida. Lembra que no programa da semana passada a gente falava disso? Identificar qual é a forma que nós resolvemos responder ao chamado que a vida nos faz. Responder com esperança. Modificar essa pequena parte da vida que está em nós. Eu também faço parte deste processo. Tenho muito medo de também ser alguém que constrói a violência sem perceber que está construindo. Porque nós temos a violência velada, né? Quantas vezes dentro da nossa casa também atrocidades acontecem, mesmo que o sangue não seja derramado? Não temos uma vítima, do ponto de vista material, alguém não morreu, não assassinamos ninguém. Mas a violência velada, aquela atitude violenta, muitas vezes silenciosa, quando nós começamos a tramar contra o outro, quando nós começamos a permitir que a nossa maldade venha atingir o outro, ou que o nosso pessimismo venha prejudicar o outro, que venha tomar conta do nosso espaço, quando você perde a qualidade da vida, quando você alimenta essa pequena dose de violência velada, não esclarecida, porque às vezes existem alguns violentos que estão sorrindo para nós.
Você já deve ter sido vítima de violências assim, veladas. A pessoa estava sorrindo para você, mas ao mesmo tempo estava lhe fazendo um mal terrível. Isso é muito comum. Quantas pessoas maldosas estão sorrindo para nós, estão nos oferecendo o seu veneno sem que a gente perceba. E é aí que a gente precisa ter essa astúcia, né? Precisamos ser muito astutos para identificar essa violência que pode bater na porta da nossa vida, que pode estar insistindo em prevalecer sobre nós. E aí você começa a tornar-se um pouco mais consciente, eu também. Não temos o direito, não temos, é obrigação nossa, é o nosso compromisso com a vida. Nunca permitir que a violência cresça nos territórios da nossa casa, da nossa história. Porque não vale a pena. Melhor é a gente renovar o nosso pacto com tudo aquilo que é bom, não é verdade? Melhor é a gente renovar o nosso compromisso com o crescimento. Eu quero crescer. Cresçamos juntos. A direção espiritual na nossa vida, ela serve justamente para isso, né? Para nos ajudar a esclarecer onde é que nós precisamos ficar melhores. Da mesma maneira como na terapia, junto ao terapeuta, o paciente vai descobrindo quais são as atitudes humanas que poderão desencadear um processo de melhoria. Não é assim? Psicoterapeuta, a gente vai lá, conta para ele um pouco dos nossos conflitos, das nossas histórias, e ele nos ajuda a construir uma solução. O terapeuta não é nada mais, nada menos que um grande amigo que a gente vai fazer e paga para ter essa amizade, né? O problema é pagar para ter o amigo. Mas as terapias, elas são possíveis desde que a gente esteja abertos para a gente poder viver bons relacionamentos de amizade, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar o nosso coração para alguém. Tão bom, né? A gente ter a liberdade de confessar as nossas misérias a alguém, a gente saber que no coração do outro a gente tem espaço. Porque quando a gente partilha o nosso processo, a gente escuta do outro uma opinião e a partir daquela opinião a gente pode modificar. A gente pode dar passos na direção de um futuro promissor. Não é verdade? A gente pode alcançar resultados um pouco mais satisfatórios que aqueles que a gente alcançou até o dia de hoje. Direção espiritual é para isso. Para a gente dividir a vida, para a gente falar do que nos assola, do que nos preocupa, para a gente contar o contexto da nossa vida e a partir desse contexto a gente procurar mudanças. E todos nós precisamos mudar. Ninguém está pronto. Ninguém tem o direito de dizer, não mexam comigo porque eu já estou prontinho, já não tenho mais nenhum detalhe da minha vida que precisa ser modificado. Não, todos nós precisamos mudar. E às vezes a gente descobre que precisamos mudar ouvindo a história do outro. Por isso que é bom conversar, né? Você sabe que a filosofia nasceu assim? Numa praça onde as pessoas iam trocar mercadorias. É a famosa praça grega chamada Ágora. Ágora era o lugar onde as pessoas se encontravam para trocar as mercadorias. Tinha uma galinha, né? O outro devia ter um porco. Chegar e falar, eu te dou a galinha, você me dá o porco. Mas junto dessa mercadoria existia uma troca de experiências. Trocavam-se as mercadorias, mas aí devia perguntar, depois que trocou a galinha pelo porco, fala, e aí, compadre, como é que estão as coisas, né? E aí a verdadeira troca acontecia. A filosofia nasceu assim. Num contexto onde as pessoas trocavam experiências. Contava-se uma história, o outro ouvia, interferia, dava um palpite, e de repente a rodinha estava feita, e a vida era a matéria-prima a ser trocada. Ágora, a praça grega, nos inspira isso também. Não é para fazer fofoca não, viu? É para a gente trocar e partilhar a vida. Não falar da vida dos outros, mas falar da nossa vida. Tem gente que é especialista em falar do outro, né? Mas quando precisa falar uma palavra sobre si mesmo, não sabe. A gente desaprende. Mexer na história da gente, contar
ter liberdade de dizer quem somos. Isso é muito salutar. Isso é saudável demais. Isso nos ajuda muito no nosso processo. Ao escutar uma história que não é a nossa, a gente ter a oportunidade de refletir a nossa história. Isso vale a pena, minha gente. Eu acredito cada vez mais nisso. O ser humano que se reflete, ele faz a diferença no mundo. O ser humano que não tem medo de se pensar, não tem medo de se analisar, não tem medo de tocar nas suas questões, ele vai ser sempre um ser humano especial. E é o que a gente precisa ser. Você precisa fazer a diferença no seu mundo, você precisa fazer a diferença no seu espaço. Ao ser um homem e uma mulher de reflexão, ao ser afeito ao seu processo humano, ao não ter medo da sua história, dos seus conflitos, das suas mazelas, você acaba se construindo de maneira mais interessante. Começa a morrer aquele que não sabe se pensar, aquele que está com preguiça de tocar nas próprias questões, aquele que não tem disposição de tocar o dedo na ferida. Porque de vez em quando a infecção só vai embora quando a gente tem coragem de tocar na ferida e saber o que é que está infeccionado ali. Muita gente morre antes da hora justamente porque não teve coragem de identificar as mazelas interiores. Não teve coragem de arrancar aquela casca que escondia a infecção. É assim? Afetivamente a gente morre antes do tempo. É lamentável a gente encontrar pessoas que aos 30 anos já morreram do ponto de vista afetivo. Por que morreram? Porque já não sabem mais amar. Já não sabem mais renovar o compromisso com a vida, já não sabem mais se encher de esperanças, já não sabem mais alimentar sonhos. E a gente morre antes da hora, quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de esperar, quando a gente deixa de alimentar dentro de nós o bom da vida. Quando a gente se transforma numa caixa de rancores, numa caixa de ódios, numa caixa de ressentimentos, ou de memórias ruins, de lembranças ruins que nós insistimos guardar dentro do coração, quando a gente começa a se alimentar disso, a gente vai morrendo afetivamente. Ao contrário, a gente encontra gente que está lá com 60, 70, 80 anos, novinhos em folha do ponto de vista afetivo. São aquelas pessoas que são capazes de amar, que ainda alimentam sonhos, que não permitiram que o tempo passado, que o tempo ido, ficasse determinante no seu futuro, no seu presente. São as pessoas que se reconciliam com a vida todos os dias, que fazem essa triagem, que selecionam e que escolhem o melhor da vida. Assim como no meio de tanta coisa ruim que o noticiário nos apresenta, a gente descobre no meio daquele lixo todo uma ponta de esperança para a gente se segurar. Já que o mundo está tão ruim, já que o mundo está tão danificado pela atitude humana, então eu descubro que eu quero fazer essa diferença. E então você descobre que é possível fazer a diferença. Já que o mundo está cheio de notícias tristes, eu quero causar boas notícias para o mundo, ainda que elas não sejam televisionadas, ainda que elas não ganhem as manchetes, ainda que elas não ganhem as revistas, ainda que elas não ganhem os noticiários. Construir notícias boas hoje é possível. Deve ser o nosso compromisso com a vida. Construir notícias que possam fazer bem ao coração e aos ouvidos das pessoas. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção.
Ele está inteiro em mim, está em você. Por que às vezes ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites. Você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala. Não. O líder isso, o líder aquilo. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze. Lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente
sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. Casamentos, relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Movimento afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando esse ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo.
Pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega! Num mundo repleto de cortes, de vídeos curtos, de distrações, você escolheu ficar aqui e ouvir isso até o final. Isso já diz muito sobre a sua disposição de ter um olhar mais fundo. Escreve aí nos comentários a sua cidade e, se quiser, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que também não tem medo de pensar. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!